Muito bem, durante o evento do governo, Lula afirmou que o 8 de janeiro está marcado pela história como vitória sobre os que supostamente tentaram tomar o poder pela força, desprezando a vontade popular expressa nas urnas. Para a militância e também aliados, os integrantes do Planalto adotaram uma postura política e eleitoral, enfatizando o discurso de alegada defesa da democracia, com Alckmin dizendo que a liderança do presidente salvou o país de uma ditadura. Já o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que os envolvidos nos atos de 8 de janeiro não podem receber indulto, anistia, graça e que os tais crimes são imprescritíveis. Dávila, então a gente observa aí todo esse clima que foi esse ato de hoje. O Diego falava realmente que foi mais esvaziado, o presidente chegou a citar todas as autoridades, isso não é comum, Quer dizer, tem muita gente, você não tem como citar todo mundo. Mas de qualquer forma, é esse o clima, Quer dizer, um clima muito mais eleitoral, político dessa data, 8 de janeiro. É isso aí, Matos. O interessante é que o grande filósofo político e também servidor público renascentista Niccolo Machiavelli dizia que cada homem vive de acordo com a sua fantasia. A fantasia da esquerda é que eles salvaram o Brasil de um golpe democrático no dia 8 de janeiro. Então essa fantasia é repetida no discurso, nos atos, nos gritos de guerra. O fato é o seguinte: não houve nenhuma tentativa de golpe, não houve mobilização de forças armadas. Aliás, as duas armas que mais destacaram na manifestação do 8 de janeiro foi a Bíblia e o batom. Se você acha que para derrubar um país com Bíblia e batom, realmente precisa de muita fantasia para achar que isso é uma forma de orquestrar um golpe de Estado. Nós estávamos falando de um presidente que já havia cumprido seu mandato, estava nos Estados Unidos, não tinha mais nenhuma ingerência sobre as Forças Armadas. Um ato que ocorreu num fim de semana, quando não havia ninguém em Brasília. Agora, transformar isso nesse cavalo de Troia, que foi uma tentativa de golpe democrático, é realmente uma fantasia que é preciso muita criatividade para tentar transformar isso em bandeira política e realidade. O fato é que quanto mais o tempo passa, Marcelo Matos, essa fantasia não gruda mais, não cola em ninguém. Aliás, não cola tanto em ninguém que a gente está tendo um projeto de dosimetria que é para reverter uma das barbaridades que foram as condenações injustas desses manifestantes. Então, assim, é uma narrativa que perde cada vez mais aderência. Não tinha aderência em relação aos fatos, mas tinha um apelo político lá atrás. Hoje não tem nem apelo político, nem aderência aos fatos. Isto mostra que, se esta for a aposta do governo, é uma aposta furada que vai dificultar cada vez mais o presidente Lula e o PT a convidar partidos do Centrão para entrar numa barca furada. E mais uma vez, Mota, foi lembrado que havia um plano para matar presidente, vice, ministro. Como é que você avalia todo esse entorno? Provavelmente, o comentário que eu tenho vontade de fazer é que é a primeira tentativa de golpe registrada pela história, onde ninguém estava armado e não havia participação das Forças Armadas. Eram civis, um bando de civis desarmados, desorganizados, que de alguma forma iam tomar o poder. Mas aí eu lembrei, Marcelo, que não é a primeira, na verdade é a segunda tentativa de golpe dessa forma, Porque a outra aconteceu no 6 de janeiro de 2021, se eu não me engano, nos Estados Unidos da América, onde se criou, a esquerda americana criou a mesma narrativa, que é aquele grupo de pessoas que invadiu o Capitólio, e desarmados, eles estavam tentando realizar um golpe de Estado, uma tomada violenta do poder. Nos Estados Unidos, ainda tinha um fator mais complicado, porque naquele momento o Congresso americano estava reunido para ratificar o resultado das eleições. Então, havia aí alguma possibilidade daquele pessoal conseguir entrar no Congresso e atrapalhar aquela sessão. Evidentemente, um bando de civis desarmados não ia tomar o poder, a maior potência militar do planeta, que tem mais de 5.000 mísseis nucleares, cujo orçamento militar acabou de ser aprovado, o novo orçamento militar americano é 1,5 trilhão de dólares. É mais do que todo o orçamento brasileiro.
Agora, você imagina um bando de civis fazendo um tumulto, qual é a chance deles tomarem o poder? Agora, é isso que o Dávila disse. Só que eu vou modificar um pouco a visão do Dávila. Eu não acho que é uma fantasia. Eu acho que é uma perversão. Porque a esquerda sabe muito bem o custo humano dessa narrativa que eles estão criando. Eu tenho certeza que há pessoas na esquerda que conhecem a história do Brasil tão bem quanto eu e sabem que a probabilidade disso tudo no futuro ser revertido é muito grande. Muito bem, agora são 6 horas e 27 minutos, nós vamos um rápido intervalo para o rádio, mas continuamos por aqui. Eu quero ouvir o Diego Tavares para saber também de toda essa narrativa que está sendo colocada. Diego. Você utilizou o termo perfeito, Marcelo Matos, narrativa. O que nós tivemos hoje foi o grande lançamento da narrativa que será o norte da campanha eleitoral do presidente Lula. E tem alguns elementos do próprio evento que militam nesse sentido. Você lembrou um deles há pouco, a questão da nominata. O presidente Lula citou cada uma das autoridades que estavam presentes no evento, talvez para deixar claro que ele tem uma espécie de apoio amplo de algumas siglas que ainda integram os seus ministérios. E, em segundo lugar, nós tivemos também um discurso do presidente sem qualquer tipo de improviso, algo que é quase uma marca registrada do presidente Lula, inclusive ao longo desse terceiro mandato, rendeu muitas polêmicas. Hoje o Lula seguiu o script. Isso é o comportamento típico do candidato que se encontra em campanha. Seguiu o script do marqueteiro, não escapou uma vírgula daquilo que estava programado. É a narrativa pronta, empacotada e que agora, nos próximos dias, muito possivelmente será vendida aos eleitores. Essa questão de ter vencido o golpismo no Brasil é o debate que o Lula quer travar em 2026. Ele não quer discutir o país, ele não quer discutir um plano de país, até porque desconfio eu que ele nem tenha, até o presente momento mesmo, a despeito da grande história política que ele tem, da longa história política que ele não tem ainda um plano para o Brasil. Então é muito mais simples discutir como ele foi um grande campeão brasileiro contra o golpismo, como ele foi o grande líder brasileiro que estava em seu descanso, mas que teve que deixar a sua aposentadoria e retornar à presidência do Brasil para salvar a democracia. Discutir essas platitudes é muito fácil. Difícil é entrar no mérito do crime organizado, do crescimento do crime organizado no país. Difícil é entrar no mérito do rombo recorde das contas públicas. Difícil é entrar no mérito do déficit recorde nas empresas estatais. Tudo isso é muito complicado de discutir. Então fica muito mais fácil de fazer uma forcinha para cravar o adversário ideal, a um adversário a quem interessa também um discurso mais raso de Brasil. Afinal de contas, se a briga fica nessa, o Brasil livre do comunismo ou o Brasil livre do fascismo, ninguém precisa fazer plano nenhum, ninguém precisa ficar preocupado em se debruçar sobre planilha, sobre número, sobre a real situação do nosso país e dos muitos problemas que o nosso país tem. Então, o Lula, diante dessa possibilidade, está escolhendo o jogo da rejeição. Está escolhendo ir para o segundo turno naquela pegada de perder o candidato que tiver a rejeição maior. E Flávio Bolsonaro, infelizmente, atende a esses requisitos. É por isso que nós estamos dizendo já há um bom tempo que seria muito importante uma união no campo da direita, porque se as eleições fossem hoje, no duelo de rejeições, Lula ganharia o seu 4º mandato. E como você disse, né, Diego, foi tudo calibrado mesmo, que ele não citou nada de Estados Unidos, de Venezuela, nem tocou nesse assunto. A gente sabe que ainda todas essas relações entre Brasil e Estados Unidos é um cenário delicado, porque nós tivemos aí a revisão de alguns itens, mas muitos setores aqui, o setor de máquinas e equipamentos, por exemplo, ainda quer discutir o rebaixamento aí das taxas de 50%. Então, ele foi também cirúrgico em relação a essa questão de Venezuela e Estados Unidos, e em nenhum momento tocou nada essa invasão norte-americana que nós vivemos. Estamos de